Vamos falar hoje, talvez mais uma vez, sobre alguns problemas fáticos de inventários que se prolongam. Inclusive, queremos referenciar a morosidade em processos que nós trabalhamos. Eu quero começar referenciando um processo que eu tenho na cidade de São Gabriel. Em 1989, faleceu uma pessoa, e isso, portanto, fazem 33 anos, e esse processo ainda não terminou. Eu lembrei de referenciar esse processo, porque nós recebemos uma citação para falar sobre o mesmo agora há poucos dias. E foi apresentado nos autos do processo o formal de partilha. E eu ainda não sei, mas possivelmente tenha acontecido, pode ter acontecido alguma impugnação, o que significa que o processo, ainda que esteja se encaminhando para o seu fim, pode ainda se arrastar por mais um bom tempo. Um outro caso que temos aqui também, não com tanto tempo, mas um fato interessante que eu quero abordar é o de que um dos herdeiros, eram só dois, um dos herdeiros nunca atendeu nenhum chamamento do processo, ou não atendia nenhum chamamento do processo. Abriu-se o inventário, começou a se realizar os atos processuais de praxe, foi feita a avaliação dos bens depois de alguns anos, e sempre se fazia a intimação, e a intimação, como não tinha um advogado nos autos do processo assistindo esse herdeiro, tinha que ser feito sempre pessoalmente, na pessoa do herdeiro. Ele não recebia com facilidade essas intimações, não se encontrava, uma hora se remetia para uma cidade, depois de passado quase um ano ia para outra cidade, e assim foi por muitos anos se trabalhando nesse processo. Nós acabamos fora desse processo que já tinha sido atuado por mais 2 advogados. Então, isso nós podemos chamar tranquilamente de capricho, de desleixo. Evidentemente, nós estamos falando de pessoas que não estão a fim de colaborar, ou talvez até esteja a fim de complicar. Essa complicação, e é aí que a gente fica preocupado, e a razão de nós estarmos abordando esse assunto é que, na verdade, ela só traz prejuízo para a própria pessoa. Todos os bens que ficam para serem inventariados, tanto imóveis como animais semoventes, como bens móveis, todos eles merecem uma atenção sob pena de prejuízos. Imóveis caem se não forem cuidados com o devido capricho, com a devida atenção. Imóvel fechado estraga mais do que imóvel com a pessoa ocupando, porque ele mofa, entendeu? É preciso se pintar, é preciso se restaurar o que tiver estragado. Quando tem carro, o carro tem despesa, quem é que paga essas despesas? Então tem que se tratar dessas soluções. Não se pode deixar as coisas sem a atenção que merecem. Então são muitos os problemas que trazem um inventário quando tem pessoas desinteressadas. Às vezes tem processos que têm empregados, tem processos que precisam também dar uma atenção até para familiares que dependem daquele patrimônio para viver. É uma infinidade de questões que merecem atenção. Um dos outros problemas, que inclusive
nós achamos interessante. Ontem nós assistimos um debate de políticos que são candidatos ao governo dos estados aí no Brasil. Assistimos no Rio Grande do Sul. Eu até estava lembrando, deveria ser uma questão a ser abordada pelos candidatos ao governo do estado, a celeridade das avaliações pelas exatorias estaduais. Não é possível que fique os imóveis no inventário aguardando um ano, às vezes até mais, para serem avaliados. Isso é um absurdo, isso é um caos. Então nós temos uma série de problemas hoje na realização e concretização de um inventário que merecem uma atenção, inclusive, dos nossos governantes. Todos têm que se envolver em problemas que estão levando o caos da justiça. Nós hoje não queremos atribuir nenhuma culpa nem mesmo aos juízes. Nós temos hoje o Conselho Nacional de Justiça, que deveria ter uma atenção nessas questões, mas isso é uma questão maior, é uma questão de sistema. Nós temos problemas na nossa legislação, nós temos problemas estruturais na justiça e nós temos problemas das pessoas que estão envolvidas e interessadas e que não se interessam. Então é uma sucessão de questões. É por isso que nós estamos trazendo à baila, vamos dizer assim, o planejamento familiar, o planejamento patrimonial, o planejamento, inclusive, empresarial. É um disparate a diferença que existe entre os ricos do passado, que os ricos do presente já nem precisa falar, mas já há muitos anos, podemos dizer assim, por isso que eu digo do passado, já não quando morre um milionário, ou bilionário, né, vamos dizer assim, não tem inventário, porque ele já deixou tudo organizado. Continua, tanto faz ele estar vivo ou morto, não há solução de continuidade no seu patrimônio, nos relacionamentos da família, já está tudo encaminhado. Já não é a mesma coisa, por exemplo, com algumas pessoas que não têm essa preocupação, ainda que tenham algum patrimônio. Nós citamos aqui rapidinho, já abordamos esse assunto numa outra oportunidade. O inventário, por exemplo, do Chico Anísio é problema, o inventário do Agnaldo Timóteo é problema, o inventário do Gugu. O Agnaldo Timóteo e o Gugu deixaram um testamento, nem por isso deixou de dar confusão, porque tem que ser feito o inventário de qualquer forma. Não houve a participação dos herdeiros, como acontece quando se cria um sistema de planejamento com a participação dos herdeiros, que facilita, concordaram de repente, além de se fazer um contrato social, pode-se fazer o que se chama de acordo de família. Todos acordam, todos assinam esse documento, faça esse documento público, registre esse documento na junta comercial e deixa tudo organizado. Depois não tem o que se queixar, não há o que impugnar. Quando não tem a concordância de quem tem algum direito, ele impugna até por impugnar. Talvez algumas questões nem seja de impugnação, mas aí entra o capricho, entra as diferenças. Em algumas famílias, por vezes os pais podem achar que os filhos vão se acertar, não vai ter problema, mas depois na divisão do patrimônio a coisa normalmente não é bem assim. Há quem diga até que se conhece melhor os irmãos quando vai se fazer a partilha dos bens. Não é uma coisa nossa, isso é aquilo que nós estamos vendo no dia a dia.
É interessante que se acompanhe, entendesse, algumas questões práticas, se referencie algumas questões que estão dando problema. Então, por isso que eu trago esses nomes. Tem muitos outros. No meu caso do Vando. Agora, não, há pouco tempo, morreu o artista Marco Paulo. Também já estourou com problema. Emílio Santiago, faz anos que morreu, mas não faz muito, mas tem problema. O Clodovir Fernandes já faz um bom tempo, foi deputado federal, interesse, a casa está caindo por cima, dentro do mato lá, fechado, por determinação da justiça, entendeu? Está fechado, o imóvel não pode se entrar dentro. E é isso que você faz, porque tem bens dentro de casa, então aí vai lá e pede que se lacre e não entra mais ninguém, até que o imóvel caia por cima de tudo que tem lá e tudo acaba indo por água abaixo, né? Então, essas coisas é importante que a gente se trate. Vejam bem, ontem teve uma reportagem, não sei, há poucos dias teve uma reportagem aí, sobre o ídolo da Jovem Guarda, Vanderlei Cardoso. Foi pro ar para que todos que tivessem assistindo a emissora assistissem. O Vanderlei Cardoso ainda não morreu, mas a família já está com problema. Ele já está se queixando que estava até praticamente trancado dentro de uma casa lá, não podia fazer o trabalho dele. Reclamou para uma das filhas que queria que a outra liberasse ele. Então surgem problemas. Se tivesse um pouquinho mais, vamos dizer assim, com mais tempo, feito vamos dizer assim, organizado a sua vida, planejado direitinho, talvez pudesse ter evitado esses desentendimentos, que agora fica todo mundo naquela, né? Todo mundo querendo ser o responsável por ele, disputando quem é que deve ficar como guardião, tenência do seu próprio pai ou da sua própria mãe. Surgem coisas muito interessantes aí que a gente aborda, né? Porque a solução antecipada ela é muito interessante. E artistas, nós sabemos que isso, eles não são muito preocupados com patrimônio. O artista é diferente. Ele talvez até pela facilidade que ele tem depois de ser um artista, de conseguir arrecadar recursos para a sua vida, enquanto ele pode. Ele pode estar totalmente sem dinheiro hoje, ele vai ali, faz um show, faz uma apresentação lá no seu ramo lá, e amanhã está com dinheiro. No mundo empresarial, e esse é um exemplo que pode se tirar do mundo empresarial, o empresário é preocupado com o amanhã, é mais organizado nesse sentido. Então, eu acho que a gente tem que copiar de uns o que convém e de outros também o que convém. A verdade é que a gente tem que ficar com aquilo que é bom. Também não é um problema só no Brasil, esse problema de artista. Eu não sei como é que está agora, mas há alguns anos aí a gente tinha informações de que também os familiares do Michael Jackson estavam disputando, né, o acervo patrimonial que ele havia deixado. Me lembro que o pai dele apareceu, inclusive, em reportagens, porque ele era um dos que impugnava o inventário que estava acontecendo. Familiares dos bilionários, vamos dizer assim, esses, você quer que tenha inventário, nós podemos citar, por exemplo, o senhor Roberto Marinho, um dos maiores patrimônios que teve, das pessoas que foram mais ricas no Brasil, o dono da Amazon, o dono da Zara, todas essas grandes empresários, né?
de empresas da Lava Jato, empresários da construção civil, empresas muito grandes. Ele teve alguns que foram envolvidos na Lava Jato, foram lá e fizeram uma delação premiada, pagaram alguns bilhões que tem lá e seguiram trabalhando do mesmo jeito. Então, há essa situação aí que nós estamos trazendo para que os nossos amigos que estão nos ouvindo possam refletir sobre isso aí. E nós achamos da maior importância e trazemos esse assunto, porque nós estamos vivendo agora vamos dizer assim, uma situação divisória, né? Ontem era uma coisa e daqui para frente será certamente outra. Porque até pouco tempo, como já falamos em outros vídeos, só podiam fazer esse planejamento familiar através de holding aquelas empresas que fossem sociedade anônima. Agora não. Agora as sociedades por cota de responsabilidade limitada, podem fazer holding e podem se organizar nesses termos que nós estamos recomendando. O inventário nós não vamos abordar agora, em termos de valores, que nós já fizemos numa outra live. A verdade é que para chegar às despesas de 15%, 20% do valor do inventário, dependendo do valor do patrimônio, é muito fácil. E é muito comum o falecido não deixar recursos em dinheiro para poder custear essas despesas. Então, o que tem que ser feito? Tem que ser desfazer de um bem para poder arrecadar recursos para custear essas despesas. Aí, certamente, por exemplo, se for um imóvel, terá que sujeitar-se a um deságio que pode ir a 20%, 25% ou 30%, dependendo da situação. Quanto mais rápido você precisar do dinheiro, maior será a perda. Isso é comum acontecer. Nós ainda referenciamos que não deixando recurso suficiente e tendo que se desfazer de bens, pode por si só isso já ser um problema. Quem é que concorda? Tem que aguardar a decisão judicial, o juiz autorizar a venda, fica se disputando valores, fazendo proposta na justiça, propostas às vezes muito baixas, não é aceita, aí tem que voltar. Isso leva algum tempão, para passar 2 ou 3 anos só para se definir se vende ou não vende, é muito comum. E então é importante que a gente esteja atento a essas coisas aí. O planejamento, anotei alguma coisa assim, ninguém se planeja a partir do que não conhece. Por isso é preciso conhecer mais, saber mais, instruir-se mais, organizar-se mais, sempre que possível, com conhecimento de causa dentro daquilo que nós vamos tratar. Esse assunto que nós abordamos, ele não era conhecido até bem pouquinho tempo, nem dos advogados. E não são muitos os advogados que ainda conhecem. Essa matéria, ela não é abordada como planejamento sucessório através de holding nas faculdades. Não se conhece nenhuma faculdade no Brasil que tenha no seu programa, no currículo da faculdade, na matéria que aborde holding, senão apenas a definição de holding. Não vai muito mais do que a definição de uma holding. Então, são poucos os que conhecem esse assunto mais profundamente. E ele é um tanto complexo, não que seja difícil, a complexidade é porque
tem matéria de direito civil, matéria de direito tributário, envolve muito o Código Tributário, matéria relacionada ao imposto de renda, então envolve o direito comercial, direito empresarial. Então a complexidade é em razão desses diferentes ramos do direito. E aqui eu queria encerrar dizendo que quem não curar as suas próprias feridas sangra até sobre as pessoas que lhe são queridas. E sobre alguns que nem conhecem de tais ferimentos. E que quanto mais se conhece, melhor e mais rápido se decide, e todos os envolvidos sofrem menos. Com essas considerações, eu encerro por aqui esse vídeo. Muito obrigado.